Quem ama mostra, de Rosana Braga. Capítulo 4. Você mostra do que não gosta? Certa vez, uma leitora me escreveu contando que tinha um casamento feliz de 12 anos. Amava muito o marido, mas vinha se sentindo incomodada com o fato de ele tratá-la como se fosse pai dela, extremamente protetor, zeloso, sempre prevendo o que poderia dar errado. Para piorar, a diferença de idade entre eles era significativa, o que dava a ele ainda mais segurança para considerar que estava certo em tentar preveni-la sobre possíveis erros. De certa forma, ele tinha mesmo razão. E ela até conseguia enxergar isso e compreender que a intenção dele era boa. Mas o fato é que ela queria arriscar, queria tentar e poder arcar com as consequências de algum erro que viesse a cometer. Sem contar que essa sensação de extrema proteção fazia com que ela se sentisse filha e não mulher dele. E isso vinha interferindo até em seu desejo sexual pelo marido, que sempre tinha sido muito bom. Sugeri que ela primeiro tentasse entrar em contato consigo mesma para compreender por que é que aquele comportamento dele a estava incomodando. Não para se criticar ou para se julgar como errada. Não, a gente não sente errado, nunca. A gente sente como a gente é. E se queremos mudar um sentimento, então temos que entender quem somos e como podemos nos tornar para conseguirmos lidar com determinados sentimentos e determinadas situações. Propus algumas reflexões e alguns questionamentos. Você sempre se incomodou com esse jeito dele? Ele mudou e passou a ser assim recentemente? Ou foi você quem mudou e passou a se incomodar com esse comportamento que ele sempre teve? Se foi você que mudou, o que houve? O que aconteceu? Como você entendia esse comportamento antes e como entende agora? O que significa para você? O que ele faz? E como você gostaria que fosse? Por quê? Note que não é o que o outro faz que cria o problema, e sim a combinação entre o que ele faz e quem você é, o que você sente. É fácil entender isso quando alguém te conta, por exemplo, que adora que a esposa ligue para ele todas as tardes para perguntar o que ele gostaria de comer no jantar. Outro homem, muito tranquilamente, poderia dizer que ficaria profundamente incomodado se a esposa tivesse um comportamento semelhante, já que ele não quer pensar no que vai comer no jantar e espera que ela decida sozinha. Bem, não há nada de errado, em princípio, no ato de ligar para o marido e perguntar o que ele quer comer, mas se torna um problema quando tal marido se incomoda com essa atitude. E tudo bem, ele tem o direito de se incomodar e não precisa engolir isso para sempre como prova de que a ama. Mas é preciso que haja maturidade, consciência, espaço entre eles para que um possa dizer ao outro do que gosta e do que não gosta, sempre que isso se torne uma ofensa. Mostrar o amor inclui tudo isso, mas para que o outro enxergue e entenda como demonstração de amor, precisa estar minimamente preparado. Senão tudo isso vira motivo para briga, para insegurança e para achar que um não aceita o outro como ele é. Bem, as pessoas são tão diferentes e têm crenças tão diferentes e viveram num ambiente tão diferente umas das outras, que me parece absolutamente compreensível que façam ajustes e conversem muito sobre o que sentem e pensam e desejam quando passam a dividir o mesmo teto ou a conviverem diariamente.
E que mal pode haver nestas conversas? Que mal pode haver em abrir espaço para que o outro se sinta melhor, mais confortável, mais à vontade, mais feliz? Não seria esse o exercício do amor? Não seria justamente essa evolução a que o amor pode nos levar? A de receber o outro com espaço suficiente para que ele seja ele mesmo, sem ter de corresponder o tempo todo às nossas expectativas? Talvez a esposa ligue para o marido todas as tardes, simplesmente porque acredita que ele gosta de ser incluído na decisão do cardápio para o jantar. Talvez ela tenha visto a mãe ou a tia fazer isso durante toda a sua infância e tenha acreditado que essa é uma atitude de amor. Mas se ela considerar que as pessoas são e têm o direito de ser diferentes umas das outras, então entenderá se o marido disser que prefere que ela não faça essa pergunta. Mas claro, haverá uma gigantesca diferença entre dizer isso a ela com agressividade, num tom de acusação, e dizer isso num tom amigável, fazendo um pedido, como que reconhecendo que ela está tentando ser democrática e agradá-lo, mas que não é assim que ele sente. O problema é que muitas pessoas receberiam a ligação durante anos, considerando uma chatice, dando pouca atenção, demonstrando nas entrelinhas e na falta de carinho que não estão gostando, mas nunca dizendo diretamente, nunca sendo realmente claras, nunca mostrando amor nessa situação, embora amando a outra pessoa. E daí, num dia ruim, quando Maria estivesse com um grande problema a resolver, por exemplo, e a esposa ligasse no meio de uma reunião delicada e tensa, ele poderia disparar um tiro contra ela, gritando que não aguenta mais essas ligações sem nexo todas as tardes, chatas e que incomodam, só para perguntar o que ele quer para o jantar. E quem estaria certo? Bem, me parece que não se trata de estar certo ou errado. Ela tem o direito de acreditar que estava sendo gentil, assim como ele tem o direito de sentir que aquela gentileza é totalmente dispensável. E se um dispusessem a falar e o outro a ouvir, então o amor estaria mostrado, tal como cada um o sente, tal qual cada um é. E voltando à leitora incomodada com a superproteção do marido, sugeri também que, depois de se questionar sobre seus próprios sentimentos, contasse tudo isso a ele no momento em que não estivesse com raiva. Que aproveitasse um dia em que os dois estivessem tranquilos, conversando sobre amenidades ou até que estivessem passeando, jantando fora. Enfim, às vezes o momento de falar pode fazer toda a diferença no resultado da conversa. Mas veja o que aconteceu.